Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a Shadows, as sombras da verdade. Hoje vamos falar sobre família serial killers. Aquelas pessoas que você encontra em casa, esperando para ter aquela união familiar, aquele amor, aquela confraternização. Porém, a família que vamos mencionar hoje tem um modo um tanto quanto mórbido para ter esta união. Vamos falar da família Bender. Normalmente, quando um familiar vê outro cometendo algum crime, ou ele se afasta, entrega para as autoridades, ou até mesmo se cala em nome do laço sanguíneo, o que não é o caso da família Bender. A história da família Bender se passa no século XIX, em Kansas, nos Estados Unidos. John e Mary Bender formavam uma bela família, junto com seu casal de filhos, John Bender Jr. e Kate. Aparentemente uma família tranquila e simples. Porém, um segredo obscuro roda essa família. Segundo revistas especializadas, a família Bender foi constatada como a primeira família serial killer dos Estados Unidos e são apontados como responsáveis por inúmeros assassinatos na região onde se instalaram. Naquela época, era comum fazer trilhas de Osage, entre outras trilhas que haviam no Kansas, porque era um caminho por qual muitos viajantes passavam em busca de uma vida melhor no oeste. Desses, muitos nunca mais foram vistos em lugar nenhum. E por serem viajantes, que muitas vezes não deixavam nada para trás, também saíam sem um destino certo. Demorou um tempo até que percebessem os desaparecimentos. Entretanto, em algum momento, os desaparecimentos ficaram evidentes, principalmente para as pessoas que passavam pelo condado de Labette. Alguns corpos foram achados na região, mas não se sabia quem era o autor dos crimes até então. O condado de Labette é o nome pelo qual foi conhecido a área onde se instalou a família Bender, onde também construiu sua pequena casa dividida em duas partes, separadas apenas por uma cortina. Na parte de trás da residência ficava o quarto da família, e na frente havia uma loja no qual os visitantes eram recebidos com refeições e bebidas. Ali, os clientes podiam reabastecer seus estoques para a viagem e, eventualmente, passar a noite. Kate Bender, a filha do casal, era a mais extrovertida e sociável da família. Ela se intitulava vidente e curandeira. Realizava viagens oferecendo seus serviços. Testemunhas afirmaram que ela e a mãe Marley eram praticantes de bruxaria. Quando não estava fora de casa com suas funções, Kate era a grande arma da família para atrair os estrangeiros que passavam pela propriedade. A jovem era atraente e, com suas habilidades psíquicas, ela conseguia novos clientes para o estabelecimento dos Benders. Kate Bender era uma mulher de boa aparência e de conversa instigante. Não tinha a mínima dificuldade de atrair novas vítimas para sua residência, visto que a sua grande maioria eram de homens. Os investigadores da época concluíram que eles tinham uma espécie de ritual da morte e seguia um padrão. Segundo as conclusões, quando os Benders identificavam uma possível vítima, eles a convidavam a se sentar na cadeira de honra de sua casa durante o jantar. O lugar era a cadeira que ficava nas costas para a cortina separando os cômodos. Dessa forma, durante a refeição, Marley e Kate distraíam as vítimas, que na sua grande maioria eram homens,
enquanto os outros atacavam brutalmente esta vítima a marteladas. Depois disso, eles cortavam a garganta das pessoas e jogavam dentro de um alçapão, cuja porta ficava no chão, parte traseira da sua residência. 2 sobreviventes relataram o caso às autoridades. Eles disseram que recusaram este ritual tão estranho e acharam muito bizarro a reação deles. Sr. Witzel lembrou que, ao recusar o posto honroso, percebeu um comportamento agressivo e raivoso da Sra. Bender. Ele relatou que, ao ver os homens aparecendo pela cortina, resolveu ir embora do local junto com a sua companheira de viagem. Em 1872, os Benders foram descobertos depois de precisarem abandonar sua residência às pressas, deixando para trás um cenário de assassinatos horripilante. Porém, para que isso tudo acontecesse, o cerco começou a se fechar quando, naquele ano, um homem chamado George Lautier, junto de sua pequena filha, resolveu sair de Independence, no Kansas, para ir a Iowa após a morte de sua mulher. Eles nunca chegaram ao seu destino. Uma pessoa que conhecia a família Lautier resolveu ir atrás deles quando percebeu que não teve notícias nem de George e sua filha. Era o Dr. William York, que seguiu a trilha de Osage e perguntou pelos dois ao longo de todo o caminho, na volta de Independence. Porém, o próprio Dr. York desapareceu. Os Bender mexeram com a pessoa errada. O homem era irmão de 2 personalidades poderosas na época, o coronel Ed York e o senador de Kansas, Alexander York. Após o desaparecimento de um membro da família York, uma intensa investigação na região se estendeu pelo condado de Labette. Os York estavam determinados a encontrar explicações sobre o paradeiro de seu irmão e, depois de uma denúncia de uma mulher que relatou ser ameaçada pela Sra. Bender com uma faca, as atenções foram voltadas para a família Bender. Em um encontro entre todos os moradores da cidade, incluindo Bender e o coronel York, concordaram ter suas casas vasculhadas, à procura de informações sobre os desaparecidos. Depois de alguns dias de chuva forte que prejudicaram as investigações, os Bender fugiram antes da revista na sua propriedade. Cientes disso, as autoridades invadiram a pousada da família e encontraram um cenário devastador. As investigações na residência dos Benders levaram eles até o alçapão na parte de trás da casa. Quando eles abriram, notaram que um cheiro muito forte estava saindo deste local, lugar totalmente coberto de sangue. Porém, nenhum corpo foi encontrado neste alçapão. Levando os investigadores para o quintal da casa, onde havia locais com a terra que parecia sempre arada. Após escavações, 10 corpos foram encontrados no local, todos com os crânios amassados, incluindo do recente morto Dr. York, do pai e da filha Lautier. Porém, pelo menos 21 mortes são atribuídas à família Bender. Entre os corpos, chamou a atenção das autoridades um de uma menina aproximadamente de 8 anos, que estava severamente mutilado. Após a constatação e não existindo nenhuma dúvida da responsabilidade da família Bender sobre o desaparecimento e os assassinatos, uma recompensa de mais de $2.000 foi oferecida pela captura da família Bender, mas nunca foram encontrados. Algumas mulheres chegaram a ser presas, como as mulheres da família Bender,
mas nenhuma de fato eram elas. Diversos grupos afirmam ter matado os integrantes da família, mas nada foi provado. Assim como os boatos de que Marley teria matado John logo depois da fuga, ou que diz que o próprio John teria se matado no Lago de Michigan em 1888. Após investigações mais minuciosas, foi descoberto que, na verdade, o sobrenome da família não era nem Bender. Antes deles chegarem ao Kansas, sendo que o pai nasceu com o nome de John Flinger, e suspeita-se que ele era alemão ou holandês. Já a mãe, Marley, era antes Almira Meek e teve o primeiro marido chamado Griffith, com quem teve supostamente 12 filhos. Segundo sites especializados, Marley foi casada algumas vezes antes de se juntar com John Bender, mas todos os seus maridos morreram de pancadas na cabeça. Kate era Eliza Griffith, uma das filhas do primeiro casamento de Marley, enquanto John Jr. nasceu como John Gerbert. Muitos os conheciam no Kansas afirmavam que o casal, na verdade, não eram irmãos, e sim marido e mulher. Após anos de investigação e mais de 100 anos dessa história, ninguém sabe dizer o que realmente aconteceu com esta família. Não se teve notícias se tiveram descendentes, se cometeram mais crimes. A verdade é que nenhum de nós nunca saberá o que realmente aconteceu com a família Bender. O que pensar num caso desses? Uma família unida pelo sangue ou pela psicopatia? Este foi mais um caso estudado pela Shadows, As Sombras da Verdade. Espero que todos tenham gostado. No link abaixo vai estar constando nossas redes sociais no Facebook, no Twitter também. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhem nossos vídeos, deem aquele like para poder ajudar o nosso canal a crescer. Na engrenagem você pode receber todas as notificações dos nossos vídeos. Venha vocês também pelo lado das sombras. Eu agradeço a presença de todos e espero que todos tenham uma ótima vida.